satisfação para nós, como igreja de Paragominas, ainda nos reunirmos pela misericórdia do Senhor por meio dessa ferramenta. Graças ao Senhor pela sua palavra, pela sua palavra profética, pela sua palavra escrita, pela comunhão do corpo de Cristo. E o Senhor tem nos alimentado e nos suprido de forma abundante, né? O Senhor tem cuidado dos seus. É o que é o nosso sentimento desses dias. Nessa noite nós vamos ruminar, compartilhar a semana 4 dessa série do Alimento Diário, Contemplando Deus. E o título da nossa semana é Absorvido pela Vida, Constrangido pelo Amor, uma Nova Criatura. Então é um processo maravilhoso que Deus está fazendo com cada um de nós. E essa palavra é mais uma etapa, é mais uma possibilidade de eu e você nos aprofundarmos em conhecer o Senhor. E muito mais do que conhecer, viver e praticar a vontade do Senhor. Primeiramente nas nossas vidas e também de ser manifesto por meio de nós. Senhor Jesus, queria iniciar lendo com os irmãos os versículos que dão base para essa palavra. Livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 4. Pois, na verdade, os que estamos neste tabernáculo gememos angustiados, não por querermos ser despidos, mas revestidos, porque o mortal, para que o mortal seja absorvido pela vida. Versículo 14. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. E o versículo 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novos. Senhor Jesus, graças a Deus. Então o Senhor quer fazer todo esse processo conosco. E o Senhor tem falado para nós sobre a pessoa do ministro. O Senhor falou durante todo o semestre passado sobre o ministério da Nova Aliança. E hoje o Senhor está mostrando para nós a importância do ministro e tudo que diz respeito ao ministro da Nova Aliança. Ou seja, tudo que diz respeito a mim e a cada um dos irmãos que está assistindo essa palavra. Senhor Jesus, e o Senhor está preocupado, irmãos, com o nosso viver. Por muito tempo o Senhor já dispensou a sua palavra, tem dispensado e vai continuar dispensando. E a palavra do Senhor não muda. Ao mesmo tempo que ela não muda, ela também não volta vazia. Ou seja, nós que já ouvimos uma porção da palavra, ela um dia, em uma determinada oportunidade que já está no coração de Deus, ela vai dar o fruto, ela vai germinar. Senhor Jesus, mas quanto a nós que recebemos o Senhor e estamos nos apresentando a servir ao Senhor, nós já escutamos que nós precisamos apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, santo, agradável ao Senhor. Isso é o que de mais racional nós podemos fazer. Mas isso não pode ser feito de qualquer maneira. Existe uma maneira que agrada ao Senhor. Senhor Jesus, por isso Deus está tão preocupado com a forma que eu recebo essa palavra que Ele está falando para nós hoje. Por um lado, nós recebemos essa palavra como uma letra escrita ou uma palavra falada por alguém. Mas por outro lado, como que ela está sendo recebida em cada um de nós? No nosso coração, no nosso espírito, ou somente com a nossa alma, usando somente a nossa mente, nosso psique, para poder analisar essa palavra, para poder julgar, muitas vezes julgar as outras pessoas, não é nem julgar nós mesmos ou a palavra em si, mas julgar as pessoas, julgar os servos de Deus, julgar até mesmo o próprio Deus. Senhor Jesus, então o anelo do coração de Deus é trazer para nós essa palavra e nos dar entendimento, clareza, prática e experiência com essa palavra para mudar a nossa vida. Porque de fato é o que vai mudar a minha vida, vai mudar a sua vida, que vai cuidar, sarar a minha família, cuidar e sarar a sua família e também a sua igreja. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, então o ministro da Nova Aliança, ele deve tomar essa palavra não como um mero conhecimento, mas como viver, e aplicá-la no seu viver diário. Senhor Jesus, isso é possível principalmente por meio da comunhão íntima com o Senhor. Então o fato de nós tirarmos o nosso tempo diariamente para orar ao Senhor, para ler a palavra, para ler a literatura, para ter comunhão com os santos, isso gera em nós experiências e prática dessa palavra
que vai trazendo a própria pessoa do Senhor para dentro de nós. Vai substituindo aquilo que é do nosso homem natural, das nossas opiniões, por aquilo que é da essência de Deus, que é da pessoa de Deus. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. E isso, irmãos, cada vez que nós vamos nos dispondo a ter comunhão com o Senhor, é como se nós fôssemos cavando o solo, nos dispomos a edificar alguma coisa e fôssemos lá trabalhar aquele solo, cavar uma vala, até achar um substrato, uma base adequada, uma rocha, como é o nosso Senhor na palavra para nós. E aí, em cima daquela rocha, na comunhão face a face com o Senhor, o Senhor consegue começar a edificar em nós. Senhor Jesus, isso vai produzir um resultado satisfatório para Deus. Não simplesmente chegar, como fala ali no Evangelho de Mateus, e construir, e outros evangelhos, e construir sobre a areia. Por quê? Porque quando virem as situações, e elas vão vir, nós não vamos conseguir sustentar o que foi edificado. Mas se nós cavarmos, buscarmos cavar, ter comunhão com o Senhor, e construir de uma maneira adequada, quando vierem as situações que são necessárias para o nosso crescimento, para o nosso aperfeiçoamento, nós vamos resistir. O Senhor em nós vai ser vencedor. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Então, ficar só superficialmente com o conhecimento da letra morta, isso é um perigo para nós. Porque a superficialidade, ela impede de nós contatarmos o Senhor, de recebermos a essência de Deus. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, isso transmite uma falsa sensação de segurança para nós. Essa foi a experiência, eu queria ler com os irmãos, Apocalipse, capítulo 3. Senhor Jesus, então apenas saber, conhecer a palavra, ela pode estar gerando em nós uma falsa sensação de segurança. Mas a experiência da igreja em Laodiceia, é que o Senhor disse, no capítulo 3, versículo 17, Apocalipse, pois diz, estou rico e abastado. Ou seja, tinha letra, tinha palavra, mas sem a realidade. E não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, pobre, miserável, cego e nu. Senhor Jesus. Então essa era a condição. Então quando eu ou você, nós passamos pela situação de tomar a palavra que é dada a nós apenas como mero conhecimento, ela vai trazer uma certa segurança, mas uma segurança falsa, que não vai conseguir nos sustentar diante das situações. Senhor Jesus, o versículo 18 fala, o Senhor dá um conselho para quem está nessa condição. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. Então quando o Senhor fala, aconselho-te que de mim compres, irmãos, isso mostra para nós que tornar essa palavra, nossa experiência, ela vai exigir um preço de cada um de nós. Ela vai exigir uma labuta, um labor de amor, um apreço, um derramamento diante do Senhor, e para os pés do Senhor, face a face, buscar, cavar, até achar essa rocha para que o Senhor possa edificar em nós de maneira eficaz. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Então graças ao Senhor pela advertência do Senhor. Ainda há um caminho para nós. Se nós fizermos o nosso coração e a praticar essa palavra, de tomar a Bíblia, a palavra profética que tem sido dada a nós, orar ao Senhor, desfrutar, ela vai se tornar a nossa experiência. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. E para tomar a palavra com profundidade, tem esse preço para ela se tornar nossa realidade. Porque nós temos estudado em 2 Coríntios 3, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 6, fala que o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Essa nova aliança, diferentemente da antiga aliança, que era a letra morta, antiga, né? E como fala no versículo 7, o ministério da morte gravado com letras em pedras. Então, mera letra em pedra, o resultado é morte.
Mas continuando o versículo 6, ele fala o ministro de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então esse ministério que o Senhor está nos chamando e nos incluindo é o ministério do Espírito e da vida. Ou seja, existe uma necessidade de eu pagar o preço, me dispor e elaborar nessa palavra, elaborar os pés do Senhor em oração, invocando o nome do Senhor com toda a simplicidade, com toda a humildade, reconhecendo o senhorio de Deus, para que Ele possa fazer essa obra em nós. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, porque senão vai ser um mero viver de aparência, né? E o irmão falou uma frase muito rica, assim, que me chamou muita atenção, que conhecer sem poder viver é um tormento, né? Traduzindo, você querer viver algo em cima de uma mentira, né? E a gente sabe que a mentira só tem uma forma dela ser sustentada, e por quanto tempo não se sabe, como a outra mentira. E cada mentira que se conta se afasta mais da verdade. Esse é o problema. Então é difícil Deus conseguir nos acessar se a cada coisa, a cada situação do nosso viver é sustentado, é realizada uma mentira. Ou seja, os meus atos não são aquilo que eu sou. O meu falar não representa aquilo que está dentro de mim, né? Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Então o Senhor quer nos tornar compatível com aquilo que está dentro de nós. O próprio Deus já está dentro de nós. Então o meu falar, o meu praticar, o meu agir, o meu andar, ele precisa ser verdadeiro com aquilo que habita dentro de mim. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. E aí sim vai entrar a questão do nosso testemunho. Senhor Jesus, se nós vemos a questão ali em Apocalipse, também a gente vê que os vencedores, eles venceram por causa do sangue do Cordeiro e da palavra, do testemunho que deram. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Então a gente vê que a condição da palavra aqui não era mais letra, já era o testemunho deles. Então isso os fez vencedores. Então tornar essa palavra hoje, a minha experiência, o meu viver, é o que vai fazer de cada um de nós vencedores com o Senhor, que vai cumprir a vontade do Senhor. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. E uma outra dificuldade que nós podemos encontrar, que eu posso encontrar, é tornar essas verdades que nós temos recebidos como um véu, como a minha verdade. Então eu tomo como a minha verdade, julgo os irmãos, julgo as pessoas, julgo a palavra, e aquilo é como se fosse um véu colocado entre nós e o Senhor, impedindo-nos de ver o Senhor, impedindo-nos de tocar no Senhor e do Senhor fazer a sua obra em nós. Então nós temos que atentar para isso, estudar a palavra, invocando o nome do Senhor, orando ao Senhor com toda a simplicidade, para que Ele possa fazer essa obra em nós. Senhor Jesus, e o Senhor Ele é poderoso, caso exista, se você tem sentido essa dificuldade de tocar no Senhor, de tocar na palavra, Ele mesmo pode fazer a remoção desse véu. Senhor Jesus, a gente vê aqui no capítulo 4, ainda no capítulo 3, versículo 16, ele fala, né, que quando nós nos convertemos ao Senhor, quando porém algum deles se converte ao Senhor, ou seja, quando eu me volto ao Senhor, abro meu coração a Deus, sendo sincero com o Senhor, né? O Senhor, Ele sabe a nossa condição, mas Ele quer ouvir de nós, demonstrando a nossa dependência e que nós somos dEle e queremos ser tratados e curados por Ele. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Versículo 18: E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados. Nós temos escutado que o Senhor Ele nos quer, como meta final, inserir dentro dEle. Nossa glorificação é eu e você chegarmos a um ponto de Deus nos colocar dentro dEle mesmo. Para que isso aconteça, é necessário ocorrer transformação. E para o Senhor conseguir fazer essa transformação em nós, Ele precisa ter um caminho livre, sem nenhum véu, sem nenhum impedimento. Então hoje, se você ainda não deu esse passo, eu encorajo você a orar ao Senhor
e pedir para o Senhor: Senhor, nessa noite eu me converto a Ti e oro ao Senhor. Remove todo o véu que tem impedido de eu me achegar ao Senhor, de eu ver o Senhor e principalmente do Senhor trabalhar em mim, me transformando de glória em glória na própria imagem do Senhor, como pelo Senhor o Espírito. Então nós precisamos crer que o nosso Deus é poderoso para fazer essa obra. Senhor Jesus, bem? Ainda com relação à visão, capítulo 4, versículo 4, ele fala que uma das principais armas de Satanás é embaçar a nossa visão, é nos cegar com relação ao que diz respeito às coisas de Deus. No versículo 3: mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então, uma grande cilada de Satanás que ele tem trabalhado é para cegar cada um de nós contra as coisas, contra a vontade de Deus, contra a palavra de Deus, tirar o nosso anelo, o nosso anseio pela palavra, pela oração, pela comunhão, tornando cada dia espiritualmente mais fracos, nos cegando espiritualmente, nos impedindo de que essa luz resplandeça. Mas o versículo 6 é maravilhoso, porque Deus, que disse: das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Deus pode fazer? Deus pode fazer, mas é na face de Cristo, demonstrando que o Senhor quer a minha presença e quer a sua presença. Ele quer essa comunhão. Senhor Jesus, e tendo essa comunhão, o Senhor pode resplandecer luz no nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus. E nessa comunhão íntima com o Senhor é onde a gente vai poder perceber e distinguir e começar a separar aquilo que é real daquilo que não é real, aquilo que é celestial daquilo que é terrenal, porque o Senhor quer nos fazer olhar para aquilo que é real, mesmo não sendo visível, mas é real, e também nos fazer viver pelas coisas celestiais e não pelas coisas terrenais. Então, onde e quando que o Senhor me convence que eu preciso viver pelas coisas celestiais e andar por aquilo que é real, o próprio Deus? É quando eu estou em comunhão com Ele. A partir do momento que eu desvio o meu olhar da comunhão com o Senhor e começo a olhar para as coisas desse mundo, eu vou perdendo a convicção. Senhor Jesus, por isso a necessidade de eu e você, constantemente, onde quer que você esteja, no seu trabalho, na sua casa, fazendo qualquer atividade, o Senhor é tão misericordioso que nos deu formas simples, a oração, o invocar o nome do Senhor, ou os áudios que o Senhor tem produzido para nós por meio da palavra, dos seus profetas. Então tudo isso é o intuito de manter a nossa face na pessoa de Cristo, recebendo essa luz, sendo guardados e sendo fortalecidos. Amém? Jesus é o Senhor. Senhor Jesus. Então quando o Senhor mostra para nós que existe, por meio da comunhão, diferença entre trevas e luz, Ele também mostra para nós quem nós somos. Essa comunhão também o Senhor, a gente viu que é como por espelho. Então o Senhor mostra para nós, expõe a nossa condição. E o versículo 7, ele fala assim: temos porém este tesouro em vasos de barro. Eu e você somos vasos de barro. Só que nós somos vasos de barro especiais, porque nós temos um tesouro. Senhor Jesus, que é o próprio Senhor. Para quê? Para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Senhor Jesus, então nós somos o recipiente para Deus estar aqui nessa terra, hoje, agindo e operando por meio de cada um de nós. Mas como que Ele pode agir? O versículo 10: levando sempre no nosso corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste no nosso corpo. Então, qual que é o meu papel hoje? Levar no meu corpo o morrer de Jesus. Ou seja, as experiências que o Senhor teve, eu preciso tomar posse para mim. Da humildade, da mansidão, do domínio próprio, da justiça,
do amor, tudo isso tem que levar no meu corpo, para que também a sua vida se manifeste no nosso corpo. Então, o projeto de Deus, por um lado, é para algo futuro, mas para ele acontecer no futuro, nós somos os seus protótipos hoje. O Senhor precisa ver acontecendo em nós hoje, para que isso também possa ocorrer no futuro. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, então que o Senhor possa achar em nós o morrer de Jesus no nosso corpo, para também a sua vida também possa se manifestar no nosso corpo. Porque nós, versículo 11, nós que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Senhor Jesus. Então, irmãos, mostrando para nós que o ministro da Nova Aliança, cada um de nós tem situações muito diversas na nossa vida. Muitos estão passando por situações de dificuldades financeiras, outros por doença, outros por problemas psicológicos, depressão, outros por dificuldades no casamento. Mas nossa função como ministro da Nova Aliança é gerar vida em todas essas situações. É trazer a paz, é trazer a justiça em toda e qualquer situação. É trazer o próprio Deus para todas as pessoas. Então a nossa função é, seja qual for o meio que o Senhor permita que nós estejamos imersos, é que dali a vida possa ser manifesta por meio do nosso corpo. Essa é a minha função, essa é a sua função. Senhor Jesus, então a nossa função é dispensar a vida de Deus para as pessoas. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, graças ao Senhor. E para que isso ocorra, nós temos uma necessidade da palavra, porque o Senhor se dá a nós por meio da palavra. Nós só podemos expressar aquilo que nós temos e aquilo que nós somos, para que não seja dado nenhuma mentira, não seja achado nenhum em falso, né? Senhor Jesus, então eu preciso conhecer a palavra, eu preciso crer na palavra e eu também preciso falar a palavra. Senhor Jesus, porque a palavra de Deus, nós vimos essa semana que ela produz a derrota de Satanás. Senhor Jesus, eu queria ver com os irmãos versículo 13, falando: tendo porém o mesmo espírito da fé, como também está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Então existe a necessidade de crer e falar. Senhor Jesus, por quê? Porque pela palavra de Deus é que Deus é vitorioso. Nós, como filhos, temos esse mesmo caminho de ser vitorioso pela palavra de Deus. Queria escutar Mateus capítulo 4. Senhor Jesus, Mateus capítulo 4. Oh Senhor Jesus, você pode ir na sua casa e abrir a sua Bíblia, invocando o nome do Senhor. Senhor Jesus, oh Senhor Jesus, a gente fala da tentação de Jesus, a gente vê que o versículo 1, a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, lhe respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o Senhor venceu essa primeira tentação pelo que estava escrito, e ainda está escrito, pela palavra. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Essa é a fala de Satanás. E ele disse que ele também usou o que estava escrito. Abrindo um pequeno parênteses aqui, mostrando que Satanás também
sabe e crê na palavra de Deus, porque senão ele não teria usado. Então, por conta disso, nós percebemos que crer somente não é suficiente. Praticar a palavra de Deus e aplicá-la da maneira correta também é necessário por nós. E essa maneira correta vai vir por meio do Espírito de Deus em nós. Senhor Jesus, respondeu-lhe Jesus, também está escrito, Jesus também aplicou a palavra, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Com isto deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e o serviram. Então ficou mais do que claro para nós que a vitória do Senhor aqui, e a nossa vitória hoje depende de ter a palavra, conhecer a palavra e aplicar a palavra de maneira correta, ou seja, viver a palavra. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, então mostrando para nós que falar a palavra de Deus vai gerar salvação em nós. Então, se tem algumas situações hoje que eu e você possamos estar sendo derrotados, algumas vezes envergonhando o nosso Senhor, o encorajamento é desfrutar da palavra e obedecer a palavra. Uma dessas duas coisas pode estar faltando, ou as duas coisas. Ter um depósito adequado, desfrutar da palavra até ela se tornar um bom depósito, ou ser obediente à palavra, invocar o nome do Senhor, depender do Senhor, para que, tendo essa palavra, nós não sejamos negligentes em aplicá-la. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Então a palavra de Deus em nós, somada ao Espírito, forma um tesouro que não nos permite desanimar. Então, voltando lá para 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 14, ele fala, sabendo o que? Ou seja, alguém que já conhece a palavra, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, também ressuscitará com Jesus e nos apresentará conosco. Então, a palavra dada a nós, junto com o Espírito, no versículo 16, ela faz com que nós não desanimamos. Ou seja, eu tenho a palavra, mas eu não uso o meu Espírito, em algum momento, até mesmo com a palavra, Satanás pode vir me tentar e eu ceder à tentação. Mas se eu tenho a palavra e aplico o Espírito, versículo 16, ele fala assim, por isso o quê? Porque esse tesouro, por ter se mesclado a palavra com o Espírito, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, aconteça o que acontecer com o nosso homem exterior. Contudo, ou seja, contra todas as coisas que estejam acontecendo comigo ou com você, contra todas essas coisas que você sabe e que eu sei, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Então, se isso for achado em nós, a renovação do nosso homem interior, por quê? Por meio de desfrutar do tesouro que está dentro de nós, o expressar, pode acontecer o que acontecer com o nosso homem exterior. Nós estaremos animados. Ó Senhor Jesus, versículo 17, porque a nossa leve e momentânea tribulação. Então, aquilo que muitas vezes pode parecer pesado, se eu estiver desfrutando do Senhor, o Senhor vai levar junto conosco esse fardo. Senhor Jesus, por isso que se torna uma nossa leve e momentânea tribulação, produz para nós eterno peso de glória, acima de toda a comparação. Muitas vezes não são as situações que vão diminuir, mas é o fato de nós compararmos as situações com aquilo que está por vir, como nosso galardão, como nossa herança. Senhor Jesus, aquilo que está sendo produzido para nós, um eterno peso de glória. Então, pode até ser uma situação difícil, mas quando eu tiro os meus olhos da situação e ponho os meus olhos naquilo que o Senhor está preparando, e muito melhor ainda, o que é eterno para nós,
As situações, de uma forma ou de outra, elas vão passar. Nós precisamos crer nisso. Mas aquilo que o Senhor está preparando para nós é eterno. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, então o Senhor precisa, por meio da palavra, nós precisamos orar ao Senhor. Senhor, me dá a visão e me dá a revelação daquilo que o Senhor tem preparado para mim, para que eu possa colocar os meus olhos no Senhor e naquilo que o Senhor tem feito por mim, e não nas coisas terrenais, mas naquilo que é celestial. Senhor Jesus, não atentando, versículo 18, nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, elas vão passar, e as que se não veem são eternas. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, então existe uma necessidade de nós crermos no Senhor, de nós criarmos um bom depósito na palavra. Colossenses 3,16 fala que nos encoraja que habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, mas nós somos ainda muito terrenais e muito carnais, muito preocupados com o nosso corpo, né? Nós vemos aqui que o Senhor tem em nós um tesouro, que o seu Espírito ele já habita dentro de nós, que a nossa alma ela pode ser saturada pelo nosso Espírito, mas o nosso corpo ainda muitas vezes nós nos preocupamos, e o Senhor sabe disso. Só que a palavra ela vem dar também segurança para nós, mas a segurança vem pelo fato de saber. Por isso que o versículo 1, capítulo 5, começa também sabemos. Então, ou seja, por onde que eles sabiam? Pela palavra. Sabemos que se a nossa casa terrestre, deste tabernáculo, se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. Versículo 2: e por isso, neste tabernáculo, gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Então, pela palavra do Senhor, nós sabemos que esse corpo é um tabernáculo, ou uma tenda, e que ela é temporária, ela também é passageira. Mas também a palavra nos dá a convicção de que o Senhor tem preparado um edifício para nós. Então, está sendo edificado algo para nós, que é eterno. Senhor Jesus, não feito por mãos humanas. Senhor Jesus, e o nosso encargo hoje, que nós devemos fazer, é o que está no versículo 2. E por isso, neste tabernáculo, gememos aspirando. Então, podemos até gemer, mas o nosso pensamento, o nosso coração, ele aspira sermos revestidos da nova habitação celestial, ou seja, daquilo que o Senhor está produzindo para nós, da nossa glorificação. Senhor Jesus, versículo 4: pois na verdade, os que estamos nesse tabernáculo gememos angustiados, não porque queremos ser despidos, se desfazer, correr do nosso corpo, mas nós gememos angustiados porque queremos ser revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Aí esse é o primeiro ponto do título dessa semana. Se a gente olhar a experiência de uma esponja, você tem um pouco de água derramada ali na mesa e você tem uma esponja disponível para você ali. Você pega aquela esponja e põe sobre aquela água que está derramada. Aquela água ela vai ser absorvida, ou seja, ela vai entrar na esponja. É isso que Deus quer fazer comigo e com você. Vamos ler o versículo de novo para ficar mais claro para nós. Pois na verdade, os que estamos neste tabernáculo, ou seja, eu e você, que estamos cada um nos seus corpos, gememos angustiados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Oh Senhor Jesus, essa é a nossa glorificação que o Senhor tem tanto falado para nós. Nós sermos inseridos no próprio Deus. E o versículo 5 é maravilhoso. Ele fala: ora, o próprio Deus, foi o próprio Deus que nos preparou para isso, otorgando-nos o penhor do Espírito.
Você quer ou não quer desfrutar de algo que o próprio Deus tem preparado para você? O Senhor nos preparou para isso. E o que Ele fez? Ele nos criou como Espírito e Ele nos deu o Espírito dele como penhor. Senhor Jesus, como garantia. Essa é a preparação. Então, a garantia de que o Senhor vai trabalhar em você, vai trabalhar em mim, como Ele falou, completar a boa obra dele em nós, grande dia chegará, o dia que o Senhor completará sua obra em nosso ser, a salvação do nosso viver. Tão grande salvação. Senhor Jesus. Então, o Espírito é a nossa garantia. Nós, nos tempos antigos, nós tínhamos que o Espírito também é dado em Efésios, os irmãos podem ler depois, talvez a gente leia por causa do tempo, que Ele é o selo, Ele é o nosso selo que o Senhor colocou em nós. Voltando rapidinho, 2 Coríntios 1:22, que é um versículo já que fala disso. Como está pertinho, a gente pode ler. Que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Então é o nosso selo. O Senhor, por um lado, o selo ele mostra a propriedade de quem é. Então, o selo do Espírito em nós, o Espírito em nós, é o selo de Deus mostrando que nós somos de Deus. Por outro lado, ele também é o nosso penhor, ele é a nossa garantia. Ou seja, o Senhor, ele nos comprou como um todo, mas até o momento ele não pôde nos levar, pagar o todo, levar como um todo. E aí ele deixou o Espírito como uma garantia de que um dia ele iria levar o todo. Então isso é o que o Senhor está fazendo por nós, colocando o Espírito dentro de nós. E um outro fato interessante, uma outra traduçãozinha para esse Espírito, ele é como penhor, ele é o nosso antegozo. Se os irmãos tiverem curiosidade depois, na leitura de segunda-feira, cada segunda-feira do alimento diário, no final, depois do meu ponto-chave, tem literatura disponibilizada, sugerida como leitura de apoio. E uma das leituras de apoio dessa semana é esse livro, Os Fundamentos da Fé Cristã, volume 2. E na lição 9, que fala do plano de Deus, o selar e o penhor do Espírito, tem um tópico que fala penhor, amostra e antegozo. Então nós já discutamos do penhor. A amostra era era um ato feito antigamente quando alguém queria vender uma terra, que a pessoa morava distante a quem ele queria vender, e levava uma porção daquela terra como uma amostra para aquela pessoa. E quando a pessoa viesse receber a terra, ela traria aquela amostra e iria comparar e ver que era a mesma terra que ela tinha adquirido. E como fato do antegozo nós vamos ver aqui. Então eu vou ler um pequeno trecho para os irmãos aqui. Muitas vezes, no dia a dia, ficamos desanimados e desencorajados com a nossa própria situação, com a situação dos irmãos ou da igreja. Porém, quando nos voltamos ao nosso espírito, onde habita o Espírito de Deus, que é o penhor de Deus para nós, somos encorajados, pois passamos a desfrutar o antegozo, a amostra do que será a plenitude do desfrute de Deus na eternidade futura. Por vezes ficamos desesperançados quando olhamos para nós mesmos ou para a situação ao redor, mas isso ocorre porque esquecemos que já temos em nosso interior o penhor, a garantia, a amostra, o antegozo da plenitude em nosso espírito. Não devemos focar nos problemas ou dificuldades, e sim no Espírito em nosso espírito. Ó Senhor Jesus, o que desfrutamos hoje em nosso espírito é exatamente o que iremos desfrutar no futuro. A única diferença é a intensidade. Hoje é apenas uma amostra, no futuro será o gozo pleno. Aí a minha pergunta é: você já é feliz quando você desfruta do seu espírito hoje? Do Espírito de Deus que vem em você? Então, se com essa pequena amostra, com esse pequeno antegozo, nós já somos felizes, muito mais quando o Senhor aumentar a intensidade na eternidade futura. Então, essa é a luta do nosso Deus, essa é a nossa luta hoje.
para que um dia nós possamos estar dignos e aptos de aumentar essa intensidade do desfrute com o Senhor. E por outro lado, essa questão de ser mantegoso, ela é justamente a forma de Deus trabalhar em nós. Deus Pai fez o plano, o Filho executou e o Espírito aplica esse plano em nós. Ou seja, cada vez que eu e você desfrutamos do Espírito, é uma forma de nós nos expormos a Deus e Deus trabalhar o nosso interior. Nós desfrutarmos do Senhor, sermos mais inseridos em Deus e mais o nosso homem natural ser deixado de lado. Nosso conhecimento, se a gente olhar, foi justamente o que Satanás ofereceu, o mero conhecimento para Eva, que causou a queda do homem. Então o Senhor não quer que nós nos limitemos ao conhecimento, Ele quer nos levar à experiência, ao antegozo do Espírito, juntamente com a palavra. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, amém? Versículo 6. Temos, portanto, aí, o desfrutar desse Espírito, ele gera em nós algumas reações. Senhor Jesus, positivas. Uma delas é o que está no versículo 6. Temos, portanto, sempre bom ânimo. Então o Espírito sempre vai nos encorajar, nos deixar prontos e aptos a servir o Senhor, animados, encorajados, cheios de entusiasmo. Senhor Jesus, sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, visto que, aí o versículo 7 está a segunda reação positiva, visto que andamos por fé. O fato de tocar no Senhor aumenta a nossa fé. Senhor Jesus, porque quando nós não tocamos no Senhor, a gente vai andar somente por aquilo que a gente vê. E os planos de Deus muitas vezes não estão visíveis aos nossos olhos, mas nós podemos enxergar somente pelos olhos da fé, que são resultado da nossa comunhão com o Senhor, e não pelo que vemos. O versículo 8 traz uma outra reação positiva. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Ou seja, o desfrute da palavra, o desfrute do Senhor vai nos fazer ser vencedor diante de Satanás. Satanás vai continuar com a mesma estratégia, mentindo, enganando, muitas vezes usando até a palavra de forma fria na letra. Mas pelo fato de nós estarmos em comunhão com o Senhor, nós vamos ter plena confiança no que o Espírito que está dentro de nós vai nos conduzir e guiar em todas as coisas. Amém? E o versículo 9 diz assim: é por isso que também nos esforçamos. Senhor Jesus, esse esforçar, irmão, é ter um forte desejo de agradar o Senhor. Senhor Jesus, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis. No nosso natural, numa condição normal, humanamente falando, diante de uma situação, nós nos perguntamos o que é certo, o que seria certo, o que seria errado, humanamente falando. Mas muitas coisas humanamente corretas diante dos homens não agradam o coração de Deus. E muitas vezes a gente pode se ver presos a ideologias, a pensamentos, a coisas da atualidade do mundo, e essas coisas podem tentar nos enganar. São coisas muito sutis, mas o Espírito que está dentro de nós, ele é capaz de não permitir que nós sejamos enganados. Pelo contrário, nós vamos ter aquela confiança, a plena confiança do versículo 7, e a pergunta que nós vamos fazer diante de todas as situações da nossa vida é: não seria se é certo ou se é errado, mas seria se eu vou agradar ou eu não vou agradar o Senhor. Então, por que eu faria isso? Ei, vamos ali fazer isso? Não. Por quê? A religião não permite? A congregação não permite? Não, porque eu quero agradar o meu Senhor. Então, se isso for o guia das nossas vidas, nós já vamos estar bastante avançados diante do Senhor, agradando o seu coração. Senhor Jesus, amém? Então, por que a gente precisa fazer isso? Porque o versículo 10 fala algo importante para nós. Porque importa, ou seja, vai acontecer que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo.
Nenhum de nós vai fugir desse dia. Eu estava compartilhando com alguém que estava lá na minha casa, estudando a minha diária, e eu tocando que a palavra, como mera letra, é difícil da gente conviver. Eu estava lembrando da experiência de um cartão de crédito, né? Às vezes você, por algum motivo ali, uma empresa lhe concede um cartão de crédito, né? Um banco lhe concede um cartão de crédito com um limite de 40 mil reais. Bom, o problema é que o seu salário só é 3 mil reais. Só é não, né? É 3 mil reais, são 3 mil reais, mas é muito menos do que o limite do seu cartão. E o cartão lhe dá essa falsa realidade, essa falsa segurança de que você tem 40 mil reais. Só que você não tem. É muito mais da sua capacidade. Só que você começa, mesmo assim, baseado naquela falsa sensação e da satisfação que o prazer, que as coisas podem lhe trazer, também falsas muitas vezes, você vai usando, vai fazendo. Só que um dia a conta vai chegar. No final do mês a conta vai chegar. Quando o Senhor voltar, a conta vai chegar. E eu não posso virar para o Senhor e dizer, mas foi a empresa que me deu, eu não pedi. A palavra fala que é pelo bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Por isso que nós precisamos desse crivo do versículo 9. Esforçando-nos para ser agradáveis ao Senhor. Viver de acordo com aquilo que nós já recebemos. Você quer viver mais pelo Senhor? Busque mais o Senhor. Busque mais comunhão com o Senhor. Para poder receber mais do Senhor, a capacidade do seu vaso aumentar e o Senhor poder se derramar mais e se expressar mais por meio de mim e de você. Com certeza o Senhor tem esse interesse, mas Ele também, Ele é um Senhor justo, Ele é um Senhor prudente. Senhor Jesus, amém? Ó Senhor Jesus, versículo 14. Pois o amor de Cristo constrange, o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. Senhor Jesus, constranger, ele tem um sentido assim de ser conduzido, ser carregado por muitas águas. Se a gente colocar no nosso uso cotidiano dessa palavra constranger, parece sempre danoso a nós, doloso, como se nós fôssemos sofrer algum dano. Mas pelo contrário, o amor de Cristo, ele nos constrange de uma forma de nos levar ao ponto de que nós não podemos resistir. Ou seja, quando eu começo a desfrutar do Senhor, começo a desfrutar do Espírito, que está lá no versículo 5, que foi dado a nós, com bom ânimo no versículo 6, com a fé do versículo 7, com a plena convicção do versículo 8, me esforçando em ser agradável ao Senhor, me preocupando com a volta do Senhor, está no versículo 10, aí eu percebo que o Senhor tem nos amado, e por isso que Ele nos deu o Espírito. E quando eu percebo isso, a experiência do alimento diário, a experiência do Senhor, a experiência de Paulo, é de ser achado como louco, né? Com alguém fora de si. Então, de fato, o Senhor precisa me achar assim, a ponto de eu ser conduzido por essas muitas águas, por esse amor do Senhor. Senhor Jesus, por quê? Porque um morreu por todos, logo todos morreram. E Ele morreu por todos, para que os que vivam, não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então, o amor do Senhor, o Senhor ele não nos cobra, o Senhor não nos obriga a servi-lo e nem a amá-lo. Mas o amor do Senhor, quando a gente verdadeiramente toca, ele é tão forte que não importa a loucura que as pessoas vão nos achar. De fato vai ser loucura porque nós vamos estar olhando para as coisas celestiais e as pessoas vão procurar o que nós estamos vendo e não vão ver. Mas nós vemos, porque o órgão correto de ver essas coisas não são com os olhos humanos, mas são com o Espírito que o Senhor colocou dentro de nós, que faz conexão entre nós e o coração de Deus. Senhor Jesus, versículo 16, o Senhor nos amando muito no versículo 16. Por quê?
quando a gente toca no amor do Senhor, a primeira coisa, uma da parte do homem tripartido, que está no espírito do homem, é a consciência. E essa consciência, muitas vezes, ela pode nos lembrar de algumas coisas que nós tenhamos feito ou deixado de fazer pelo Senhor. E aí, mas o Senhor me fala assim no versículo 16: assim que nós, daqui por diante. Ou seja, o Senhor está nos amando tanto que Ele está esquecendo. A partir do momento que Ele se apresentou para mim, se apresentou para você, que você já recebeu a palavra, está recebendo nesse momento, o Senhor quer considerar se você rogar ao Senhor por daqui por diante. As coisas que passaram, colocadas diante do Senhor, aplicadas no sangue do Senhor, o Senhor vai nos perdoar, vai nos limpar, vai nos salvar. E o Senhor tem nos habilitado, Ele vai nos fazer avançar. E qual o objetivo disso? Do amor do Espírito? É que a nossa visão mude, o nosso conhecimento mude. Antes, sem o amor do Senhor, sem o Espírito do Senhor, nós olhamos para as pessoas, olhamos para os irmãos e vemos o homem carnal, caído. Mas depois que o Senhor se revela a nós, que nós vemos o Cristo ressurreto, como foi a experiência dos discípulos ali, o Senhor ao terceiro dia foi se encontrar com 2 discípulos, eles não reconheceram. Por quê? Porque ainda estavam olhando com os olhos carnais. Mas quando eles tiveram a experiência da revelação, quando o Senhor lhe partiu o pão, orou e partiu o pão, abençoou e partiu o pão, eles viram, reconheceram que era o Senhor, que agora eles tiveram a revelação do Cristo ressurreto. Então, ver o Cristo ressurreto, Ele vai mudar a nossa condição, Ele vai nos dar o ânimo, Ele vai nos fazer olhar para os irmãos, olhar para as pessoas de uma forma diferente, vendo o Cristo que está dentro de cada um, amando cada um ao invés de julgar, ajudando cada um ao invés de condenar. Senhor, estendendo a mão, Senhor Jesus. Então é isso que o Senhor quer fazer em nós, que quer fazer na sua igreja, gerar ministros e ministras da nova aliança, cheios de amor, cheios do Espírito exercitado, cheios da palavra, prontos a ver como o Senhor vê e a seguir, em frente. Senhor Jesus, versículo 17: e assim, alguém que está em Cristo. E assim quer dizer uma conclusão. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Então, concluindo, depois que eu recebo o Espírito do Senhor, que eu toco no amor do Senhor, que eu recebo a revelação desse Cristo ressurreto, aí a minha condição é de nova criatura. Tanto a minha condição muda, como a condição daqueles que eu estou olhando também muda. Eu não vejo mais os irmãos terrenalmente falando, eu vejo os filhos de Deus, aqueles em quem habita o Espírito de Deus, que também são tabernáculos. Senhor Jesus, graças ao Senhor. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Então, que o Senhor possa nos dar graça de, como o versículo fala, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, nosso homem interior se renova dia a dia. Seja qual for as experiências que o Senhor vai te dar no seu dia a dia, mas nessa experiência, o Espírito do Senhor é capaz de nos renovar todos os dias. Amém? Isso é o que eu tinha para compartilhar com os irmãos. Jesus é o Senhor, que o Senhor abençoe a vida de cada um dos irmãos. Eu queria concluir com uma oração. Amém? Senhor Jesus, Senhor, nós somos gratos a Ti, porque o Senhor abriu o caminho para nós. Senhor Jesus, não olhando para a nossa condição, nos amando, Senhor, nos absorvendo em Ti mesmo, por meio da Tua vida, nos constrangendo pelo Teu amor, Senhor, e nos fazendo nova criatura. Nós oramos ao Senhor, por cada lar, por cada família, por cada irmão e cada irmã, por cada amigo, Senhor, por cada espectador, que o Senhor deu a nós nessa noite. Senhor, ganha mais a Ti, atrai a Ti, acha caminho, Senhor, para trabalhar, Senhor, para preencher os corações, para que essa palavra possa se tornar viva, Senhor, e praticável em cada viver, em cada dia das nossas vidas. Nós agradecemos ao Senhor,
Oramos que o Senhor continue cuidando de nós, nos conduzindo em todas as coisas, nos levando a invocar o Teu nome, a ter comunhão contigo na Tua palavra. E por misericórdia, Senhor, não desvie os nossos olhos da Tua pessoa. Queremos manter a nossa comunhão contigo para ver as coisas lá do alto e andar pelas coisas lá do alto. Nós oramos a Ti e agradecemos em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Jesus é o Senhor. O Senhor os abençoe.